o povo se voltou para Deus e percebeu que sem Deus não somos, não podemos e não temos. Mas nós servimos a um Deus que é, que pode e que tem. É esse evangelho que estamos pregando. Aleluia. Glória seja dada ao nome santo de Jesus para todos sempre. Que motivo de alegria estarmos aqui nesta manhã para vos anunciar e transmitir aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Então eu te peço, não pule este vídeo, não pule esta transmissão, porque Deus irá falar com você em nome de Jesus. Compartilha em nome de Jesus para que mais pessoas possam ser alcançadas. Você pode transformar a vida de uma pessoa em um clicar de dedos. Ao compartilhar uma live, você pode transformar a vida de alguém. Então, compartilha nesta manhã. Seja um evangelista no reino do céu. Ganhe almas através do seu compartilhamento. Então compartilha nesta manhã em nome de Jesus. Vamos esperar algumas pessoas aqui entrarem para assim darmos início à nossa live. Glórias a Deus. Compartilha aí em nome de Jesus. Vocês que estão chegando aí agora, vai compartilhando aí. Vão compartilhando aí para que mais pessoas possam ser alcançadas. Em nome de Jesus, vamos compartilhando aí em nome de Jesus, aleluia, amém. Já temos aqui nosso irmão Marquinhos, minha tia Meire, amém. Louvado seja o nome de Jesus para sempre, oh glórias a Deus. Esse Jesus que a gente serve é lindo demais, aleluia. Por isso nós devemos a Ele todo louvor, toda adoração, aleluia, toda glória, toda honra, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Aleluia. E logo após minha tia Meire, se o nosso irmão Marcos Fernando puder também trazer algo da parte do Senhor, o irmão digite aí amém, ok, estará trazendo algo da parte do Senhor também, em nome de Jesus. Aleluia, que bênção. Estarmos na presença do nosso Rei, do nosso Redentor, é motivo de muita alegria estarmos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos convidar agora nosso irmão Marcos Fernandes, que estará trazendo algo da parte do Senhor para os nossos corações nesta manhã. Glória seja dada ao nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Manda Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Fica à vontade aí, irmão. Prazer aqui. Cumprimento a todos com a paz do Senhor novamente. Amém. Amém, Jesus. Aqui uma breve reflexão que se encontra no profeta Joel. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2 do profeta Joel, versículo 18 em diante. Eita, amém. E tem como por título promessa de fartura. Versículo 18 em diante nos diz: Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Versículo 20. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto. A vinha e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês.
e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, ou pelo gafanhoto, e a locusta, o pulgão, e o oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Aleluia. A passagem de Joel é muito importante para nós que somos continuistas, acreditamos na progressividade e continuidade do Espírito Santo, dos dons espirituais. O profeta Joel, no ano mais ou menos de 835 a.C., faz uma profecia para o fim dos tempos, uma profecia que seria cronológica, que seria sequencial. Ela tem pelo menos 2 estágios. O primeiro estágio, ela se conclui em Atos capítulo 2, e o segundo estágio é quando Jesus retornar para essa terra, levar a sua igreja, e o cumprimento da profecia de Joel é cumprida. E o que é muito maravilhoso aqui, quando a gente começa a entender o contexto histórico de Joel, é que o povo, infelizmente, deixou de buscar a Deus. O contexto aqui de Joel é isso. Eles deixaram de ter comunhão com Deus. E, por efeito, estavam privados também das bênçãos de Deus. E também, sem autoridade para testemunhar o nome do Senhor, eles seriam presas fáceis. Não é à toa que, no contexto aqui, que Joel está pregando, que Deus usa esse instrumento de bênção que foi o profeta Joel, o povo está passando um caos, um problema gravíssimo. Muitos gafanhotos estão destruindo a lavoura, muitas pestes, falta de água, uma sequidão gigantesca. Aqui ainda tem o exército da Assíria que invade. Então são tantos problemas. Por quê? Porque o ser humano deixou de seguir e de servir a Deus. Então simplesmente Deus, pela sua misericórdia que tem, intercede e envia um profeta de Deus, para que Deus ali seja presente, para que as pessoas venham voltar ao seu primeiro amor, para que haja uma restauração. E o povo, ouvindo e vendo tudo aquilo, chegaram à conclusão de que, de fato, sair da presença do Senhor não é o melhor caminho. Nunca foi. Por isso que a gente tem que estar sempre em comunhão com Deus. A intervenção poderosa da mão de Deus, ela é nítida. Tanto é disciplinar, como é de restauração. A misericórdia de Deus faz isso na nossa vida. E a gente pode ver isso desde o versículo 18, em que existe um caminho de restauração para nossas vidas. Quando o povo começou a perceber que estavam no caos, o ambiente mesmo, caótico, gafanhotos, destruições, lavoura, os animais morrendo, não tinha mais plantação, sequidão, sem chuva. Vocês sabem, nós sabemos que sem chuva nada anda. São sereninho, não dá para nada não. Então hoje em dia, se a gente for aplicar nos dias de hoje, a gente está passando uma sequidão espiritual gigantesca. A gente está vendo aí muita gente ao léu, fala o nome de Deus em último lugar. Deus não é mais honrado, é evidenciado. E quando as pessoas estão se destruindo, Satanás está contemplando as vidas delas. Porque se morrer, vai para o inferno. E nós, como anunciantes da palavra do Senhor, servos de Deus, estamos aqui nessa live, falando de Jesus. Aleluia. Parabéns, meu irmão. Você, os irmãos que estão aí, sempre fazendo uma live para
o ID de Jesus ser alcançado, aos corações que Deus vai direcionar. Essa live fica salva, Amém. mas Deus direciona depois, né? E aqui no versículo 18, a partir do versículo 18 em diante, Deus fala sobre a restauração, né? A restauração das bênçãos de Deus. E essa restauração só acontece quando a gente se volta para Deus. Quando a gente se volta para Deus, Deus restaura tudo. Deus restaura o nosso louvor. Deus restaura a nossa forma de adorar a Deus. Né? Aqui no versículo 19, fala sobre as bênçãos materiais, que diz, e respondendo-lhe, disse, eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. Ou seja, a pobreza, a fome assolaram aqueles homens, aqueles animais, em virtude do caos dos gafanhotos e da seca severa. Mas as chuvas foram retiradas e o juízo de Deus também caiu sobre um povo rebelde e desobediente. Porque quando você se afasta de Deus, a punição começa a chegar. Contudo, logo o povo se voltou para Deus e percebeu que sem Deus não somos, não podemos e não temos. Mas nós servimos a um Deus que é, que pode e que tem. É esse evangelho que estamos pregando. Então, no versículo 18 aos versículos 19, já vemos as bênçãos de Deus sendo restauradas depois que o ser humano se volta para Deus. E hoje em dia, quantas pessoas estão longe da presença de Deus? Quantas pessoas ainda não escutaram a palavra do Senhor? E quantas pessoas escutam, mas fingem que não ouviram? Isso é um problema. Né? Para que a gente venha ter, de fato, prosperidades materiais e espirituais, nós temos que nos arrepender. Arrepender dos nossos pecados. Então, aqui a nação de Judá, em Joel, só alcançou bênçãos materiais e espirituais depois que ela reconheceu o seu pecado, depois que ela se arrependeu, depois que ela começou a adorar a Deus. Aí Deus deu ao seu povo novamente a prosperidade. E prosperidade sem consertar o pecado não existe. O ser humano tem que consertar seu pecado. Na parte B do versículo 19, aqui nós estamos falando sobre o opróbrio nacional que foi removido. Ou seja, o que quer dizer isso no versículo 19, parte B? Que diz, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O opróbrio é uma coisa terrível, minha gente. A um povo de Deus, principalmente. Nada é mais triste, nada é mais caótico do que você perder a credibilidade e sobretudo, a reputação. Então, o povo de Judá tinha perdido a credibilidade. Eu vou crer nesse povo nada. Um povo que dizia que era de Deus, está aí no mundão, está vivendo no mundão, se destruindo. E a reputação. Quando você sabe, nós sabemos que quando a gente faz 100 coisas e 99 delas é boa e uma é ruim, vão só se lembrar das ruins. Porque as pessoas são mais de julgar, né? As pessoas gostam de olhar, e principalmente quem é evangélico, quem é cristão. Se você errou, falou uma coisa sem querer, porque a gente é humano, a gente é falho, fraco, a gente precisa muito da misericórdia de Deus, as pessoas vão indicar o seu erro, o meu erro, e não propriamente os acertos, porque os acertos pouco importa. E isso é lamentável. Só que a nação de Israel estava com opróbrio, ou seja, não tinha mais credibilidade. Alguém que falava o nome de Deus estava no mundão. E isso, de fato, é horrível. Desprezar o nome de Deus. Antes, falavam, cantavam, pulavam, dançavam na presença de Deus. E aí? E começaram a comer do mundo, dos banquetes espirituais malignos, diabólicos. E agora elas não têm moral nenhum para falar sobre Deus. E a promessa de Deus é restaurar essa credibilidade e de dar testemunho agora dessa nação. Aí, mais adiante, nós podemos perceber que quando Judá perde a comunhão com Deus, ela está também privada das bênçãos de Deus. Que quando eu perco a minha comunhão com Deus, eu não vou continuar sendo abençoado como antes, não. Porque Deus não é injusto. Então, eu sou privado das bênçãos de Deus e não tenho mais autoridade moral ou testemunho de Deus porque eu saí da presença de Deus. Isso é um perigo. Um perigo. Né? Versículo 20 fala sobre o perigo do inimigo, né? Que destruiu a nação de Judá.
mas os exércitos que vêm do norte eu removerei para longe de vós. Essa é a promessa de Deus, uma promessa poderosa de destruir os inimigos da nossa vida, inimigos espirituais, inimigos do evangelho, destruir seus caminhos de destruição, de impossibilidade do evangelho ser pregado. E eu acho maravilhoso aqui a intervenção poderosa do braço de Deus, tanto em relação à disciplina que deu ao seu povo, que Deus disciplina o seu povo, né? A Bíblia diz que o nosso Deus, ele castiga e ama a nós porque ele tem esse compromisso de guiar, né? Eu castigo a todos quanto amo. Sede, pois, firmes na presença de Deus. Então, diante de uma nação que está completamente desviada de Deus, atualmente é isso. Hoje a nação, quase em que sua maioria, não estão nem aí para Deus. Deixam para lá, Deus em último lugar, outros banalizam Deus, se desviaram da presença de Deus. Se você está escutando essa live e que você já aceitou a Cristo um dia, volte para Jesus o quanto se tem tempo. Porque quando você lê 2 Pedro, capítulo 2, todinho, você vai ficar arrepiado. Porque o contexto que é falado ali, daquela pessoa que se desvia da presença do Senhor, é triste. E o próprio Jesus ainda fala que 7 demônios te seguem, pior do que antes. O pior estágio é quando você se desvia da presença do Senhor. E mais adiante, nós podemos ver que o caminho da restauração Deus fez, desde o versículo 18 ao versículo 19. Há 2 condições estabelecidas por Deus para que haja uma restauração das bênçãos. Qual é essas 2 recomendações que Deus dá para que a restauração venha acontecer? O primeiro, as bênçãos são restauradas por meio do arrependimento. É o versículo 18. Que diz, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Ou seja, a restauração na minha e na tua vida só acontece como resultado do nosso arrependimento. Eu e você temos que ter uma consciência de arrependimento e não de remorso. Remorso não faz Deus eliminar. Remorso é uma coisa, remorso é lágrimas de crocodilo, que sai voluntariamente e já era e continua fazendo a mesma coisa. Deus quer que venhamos ter uma mente de arrependimento. E o arrependimento procede de um coração verdadeiro. E a restauração na nossa vida só acontecerá quando nós tivermos consciência do nosso erro, dos nossos pecados e nos arrepender. Só assim o povo de Deus voltou-se para Deus arrependido. E Deus se voltou para eles com graça poderosa. O caminho da restauração, meu amigo, é o caminho do arrependimento. Deus nos salva do pecado e não do pecador. Eu vou estar diante do pecador e eu vou ter que fazer escolhas. O pecado é uma escolha. Não é Satanás que chega e diz, toma, você tem que pecar. Não. O Satanás me apresenta um banquete de pecados e eu tenho que escolher sim ou não. A parte final sou eu que escolho. Não é Deus que incita o pecado ao ser humano, mas é Satanás. Mas Satanás não obriga ninguém a pecar. Então o ser humano peca porque quer, porque é falho, porque é fraco, porque não está com comunhão com Deus, porque não ora, porque não vigia, porque não lê a palavra do Senhor, porque não está na igreja. Ninguém é crente sem igreja, não. Não é desigrejado, não. A gente tem igreja, a gente tem nosso plantio. A igreja é interdependente. Paulo falou sobre o corpo de Cristo. Só tem corpo de Cristo se tiver irmãos dentro da igreja, em comunhão com Cristo. Parte B, a restauração na nossa vida, o caminho da restauração tem 2 condições. O primeiro é arrependimento. E o segundo, aqui no versículo 19, fala sobre a bênção, ou as bênçãos são restauradas por meio da oração. Versículo 19 diz, e respondendo, lhe disse. Ou seja, a oração é a força mais poderosa da terra. A oração, de fato, comove o coração de Deus. Deus ouviu o clamor de Israel, Deus ouviu o clamor de Judá, do seu povo, e ali restaurou tudo, do início ao fim. Quando você ora, quando eu oro com o coração de fato quebrantado, reconhecendo que somos falhos, pode acreditar. Os céus se movem,
os milagres de Deus começam a acontecer, encher a terra, o nome de Deus é glorificado na minha e na tua vida, porque eu tenho uma coisa, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração move a mão daquele que move o mundo, que é Deus. Quando eu e você oramos, Deus começa a agir. E em terceiro e último lugar, nós vemos a base da restauração, que está no versículo 18 também. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Aqui nós encontramos pelo menos duas verdades práticas, que são de fato destacadas pelo profeta Joel, como base da restauração de uma vida, de um povo, de uma localidade. Primeiro, a compaixão de Deus. A restauração nunca será produto meritório, ou seja, nunca será produto dos meus méritos, da minha inteligência, da minha capacidade, não. Mas a compaixão de Deus é baseada na sua misericórdia divina. Deus começa a agir em prol do ser humano pela misericórdia que ele tem para conosco. Ele faz alianças conosco. Por isso que o versículo 18 fala sobre isso. Deus se compadeceu do seu povo. Eu e você somos povos de Deus. Estamos no centro da vontade de Deus. Deus já havia, de fato, estabelecido os preceitos que deveriam ser guiado o governo desse povo. Mas, de fato, infelizmente, eles desobedeceram a Deus. E quando um governo, liderança, quando um povo de Deus deixa de seguir os padrões bíblicos, o caos começa a acontecer. Se eles obedecessem, eles iriam receber as bênçãos do pacto. A gente vê isso em Levítico, desde do capítulo 26 de Levítico, versículo 3 em diante. Mas aqui a gente já vê essa restauração. A dádiva de Deus, as bênçãos de Deus são alcançadas na vida daqueles que se arrependem. E detalhe, são bênçãos materiais e também espirituais. Não é à toa que desde o versículo 21 e 27 nós vemos bênçãos temporárias, mas materiais. O versículo 22, nós vemos aí grandes bênçãos temporais, em que tem chuva, tem destruição de gafanhotos, da praga, são bênçãos materiais. Aí nós vemos uma terra seca, como no versículo 22, 21, 22, 23 a gente viu. Deus deu a chuva que estava faltando. E tem dois tipos de chuva, a temporã e a seródia. A temporã era a chuva do outono, em que ela corresponde de outubro a dezembro. E a gente vê o rompimento dessa chuva. E também tem a chuva seródia, que ela é de março a abril. E Deus restaurou também. São bênçãos espirituais. Deus dá a uma localidade, a um povo, ao mundo. É só ele ter um coração arrependido. A gente vê claramente isso. E também nós vemos as estações frutíferas. O versículo 22 diz: não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverserão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vida produzirão com vigor. Deus está revertendo as calamidades advindas pelo pecado. O pecado destrói, corrompe, afasta o ser humano de Deus. E, consequentemente, a natureza, de forma geral, ela é impactada. Só que as colheitas que Deus está fazendo aqui é restaurando tudo. Porque Deus é um Deus de promessa. Deus prometeu. E também Deus prometeu bênçãos espirituais. É interessante. Aleluia. 27, nós vemos o que Deus faz. Versículo 26 fala sobre bênçãos espirituais locais. Ele diz: comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Nosso Deus. Aleluia. Se comove quando um adorador começa o adorar. Aleluia. É verdade. É maravilhoso. Aleluia. Deus está conosco. Pelo Glórias a Deus. Quando a gente começa a adorar, mesmo sem falar, sem saber falar, sem se posicionar, mas Deus não está preocupado com cantores, está preocupado Aleluia. com os verdadeiros adoradores. Não são os técnicos da música, mas são aqueles que adoram com o coração. Aleluia, glória a Deus. 50, né? Em diante, que diz que todo fôlego louva ao Senhor. Não diz que todo glórias a Deus. Louva ao Senhor. Diz que todo fôlego, ou seja,
Toda pessoa que tem fôlego adora ao Senhor. Mesmo sem saber cantar, mesmo sem saber adorar, ali é o fogo. E o que sobe não é uma técnica vocal, mas um coração quebrantado. Aleluia. Voltado para Deus, uma vida entregue a Deus, como sempre a vontade de Deus, servir a Deus, estar no plano de Deus. É isso, meu amigo, que estamos aqui a falar de Deus. Jesus está conosco, Jesus está nos guiando, Jesus está dando possibilidade, ainda enquanto se tem tempo, para se voltar para Deus restaurar a vida que foi destruída pelo pecado. E Deus está dizendo, volte enquanto tem tempo. Ainda há um pouquinho de tempo. Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça vos serão acrescentadas. Isaías 55:6, Mateus 6:33 evidencia o que Deus quer para nossas vidas. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, e esse evangelho vai ser pregado em toda a localidade. Se o coração quiser ser restaurado, ele vai acatar. Ele vai dizer, eu quero servir esse Jesus. Eu quero ser restaurado a minha vida. E é isso que estamos fazendo aqui. Que Deus venha restaurar adoradores, aqueles que adoravam antes a Deus e não estão adorando mais a Deus. O segundo ponto final diz, a manifestação da presença divina começa a ser ativada. Quando eu assumo que errei, me arrependo, me volto para Deus, Deus começa a restaurar as bênçãos espirituais. Glórias a Deus. E sabereis que estou no meio de Israel e que sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro. Olha só. Deus, aleluia. Deus é Deus. Uma coisa que fique clara é que uma coisa é a onipotência de Deus. Outra coisa bem diferente é a presença manifesta de Deus. Deus é todo poderoso, mas não significa que ele estará em todo o corpo. Né? É verdade. Estará em todo o corpo, porque nem todo o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deus restaura, mas quando eu e você vem se arrepender, se voltar para Deus. E verdade. O próprio Joel finaliza, tem também a bênção nacional, em que Deus restaura a credibilidade de Judá. Quando você e eu pecamos e erramos, a gente fica envergonhado. Outros dizem, ele pecou. E às vezes a gente se sente mal, diz, eu vou cantar não, eu não vou para a igreja não, porque eu fiz isso e aquilo. Olha, meu amigo, minha amiga, Jesus está para perdoar. Jesus está para bater na pedra. Glórias a Jesus Deus. Está dizendo, olha, pecou, errou, se volte para mim, que eu vou te perdoar. Agora vai, não peques mais. Essa é a fórmula de um adorador, de um genuíno que está adorando a Deus. Nós não devemos de nenhuma forma estar envergonhados depois de pedir perdão. A gente tem que estar regozijados, dizer, Senhor, pedi perdão, não vou cometer mais isso, a minha vida tem que estar no centro da tua palavra, quero que tu restaure todas as bênçãos, seja materiais e melhor ainda espirituais na minha vida. E assim se faz quando um verdadeiro adorador entrega sua vida a Deus. As bênçãos espirituais vão até ele, sem ele precisar ir até Deus. Eu não preciso nem me mudar de lugar. Deus vai me abençoar onde eu chegar, onde eu estiver, onde eu colocar a planta do meu pé, Deus está dizendo, eu estou te abençoando aqui. Agora faz por onde receber as bênçãos de Deus, e não por onde merecer, porque a gente mereceria apenas a destruição, a morte, o inferno, mas a misericórdia de Deus fez com que amar esse mundo de tal forma de enviar Jesus para morrer por mim e por você. E por fim, 28-32, tem um derramamento do Espírito Santo. E essa parte vocês já sabem. O Espírito Santo de Deus, ele como uma forma da profecia que Deus fez, pelo desejo que o próprio Moisés tinha e teve, antes do próprio Joel. Deus pegou o desejo de Moisés, do profeta Moisés, e inseriu na boca de Joel. E Joel profetizou. Aleluia. Em Atos capítulo 2, iriam acontecer chuvas de bênção. Se as bênçãos lá em Judá foram chuvas, aqui é uma representação das bênçãos espirituais do Espírito Santo descendo sobre todo aquele que está preparado. Eu creio. Glórias a Deus. Deus. É isso nesse exato momento que estamos falando para você. Está preparado? Quer receber o Espírito Santo? Quer ser batizado no Espírito Santo? Limpa o teu vaso. Aleluia. E Deus vai te encher e vai te renovar.
agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, ao nosso irmão amado e os demais irmãos que estão adorando ao nosso Deus, né? Estamos aqui pregando a palavra do Senhor, uma parcela de contribuição para o reino de Deus. Amém. Amém, é verdade. Glórias a Deus. Também louvo a Deus, irmão Marquinhos, pela sua vida. Irmão, é uma bênção. E sempre vamos estar fazendo lives aqui, irmão, quando sempre tiver um tempo, para estar aí conosco, proclamando o reino de Deus. Eu fico muito grato. Vamos estar aí, em nome de Jesus. Eita, Amém. Nós agradecemos aí também pela presença do irmão aqui, o irmão ter aceitado o convite, né? Louvo a Deus pela sua vida. Vamos estar orando uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém. Pois fica na paz, meu irmão. Amém. Deus abençoe, viu? Amém.